isso em 99, né, se dizia, se discutia, mas não adianta o governo federal, o Fernando Henrique e a União ter responsabilidade se os estados e municípios não tiverem. Porque o que interessa para a credibilidade fiscal do país é a contabilidade agregada do setor público. A União, mais os estados, mais os municípios, né? Mas como fazer para que estados e municípios também tenham essa responsabilidade, não gastem para mais do que podem? Como que eles vão ajudar o Brasil a estabilizar a sua moeda? Quer dizer, para a moeda ter estabilidade, ter confiança, é preciso que as finanças públicas tenham confiança. Foi assim que no ano 2000, né, no ano 2000, o governo, preciso de registrar aqui o papel do economista José Roberto Afonso, que era na época superintendente de assuntos federativos do BNDES, também o ministro, que depois foi ministro do planejamento, do Fernando Henrique, também capixaba, Guilherme Dias, teve uma participação muito grande. Alguns economistas até desdenhavam da ideia de fazer uma lei. Vai fazer uma lei de responsabilidade fiscal? Poxa, quem tem responsabilidade vai ser responsável, quem não tem, não vai ser. Não adianta nada fazer uma lei. Mas a verdade é que a lei complementar número 101, de 4 de maio de 2000, ela veio gravada e ela virou uma referência política para o país, né? Então, o que a lei de responsabilidade fiscal diz? A lei era muito simples, já existia até uma lei antes que limitava o gasto com o pessoal, mas o que fez a LRF, né, no ano 2000, né, logo depois que veio o tripé macroeconômico, que o Armínio assumiu o Banco Central, que a gente acalmou o ambiente econômico do Brasil, a lei dizia o seguinte: ela estabelecia limites para o gasto com o pessoal de todo mundo, da União, dos estados e dos municípios. Ela estabelecia também limites para a dívida dos estados e dos municípios, como assim, limites de estoque da dívida e limites do crescimento. Não pode crescer mais do que, de um ano para o outro, mais do que X%, 10%. E o estoque da dívida não pode ser maior do que a receita de um ano e tal. Então, tinha limites que os estados e municípios tinham que cumprir. E mais importante do que tudo, a lei de responsabilidade fiscal acompanhava a execução orçamentária através de relatórios, porque trimestralmente, então, os municípios, os estados tinham que publicar relatórios. Olha, porque o gasto público, você orça. Depois de orçar, você tem o empenho. Depois você tem a liquidação, que é na boca do caixa, pagar. Então, a pior dívida que pode acontecer no setor público é quando o município, o estado desorganizado, está devendo o posto de gasolina, está devendo o empreiteiro, está devendo a loja de material de construção, ou está devendo salário, está devendo, né? Então, a dívida, nem toda dívida é uma coisa ruim. Uma dívida, eu digo sempre que dívida é igual colesterol, tem o bom e tem o ruim. A dívida, uma dívida contraída junto ao BNDES, junto à Caixa Econômica, para fazer uma obra que é uma dívida que está dentro dos limites da LRF, é bom. Não é uma coisa ruim, é da boa técnica financeira fazer dívida para fazer investimento, né? Então, mas não, os municípios desorganizados gastavam tudo e faziam dívidas junto a fornecedores, né? E isso dá margem também à corrupção, quem vai receber primeiro, quem chegou. Então, a lei de responsabilidade fiscal colocou obrigações de transparência na gestão do gasto, né? na organização do desembolso, né? Então, isso foi uma referência muito importante no ano 2000. Então,
eu quero, se resumindo, em primeiro lugar, a LRE, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que acontece no ano 2000, ela é uma decorrência de uma exigência do Plano Real, do Plano de Estabilização, que precisava construir uma âncora fiscal, uma referência de credibilidade das finanças públicas, e precisava de colocar os estados e municípios juntos com a União para que metas de superávit fossem alcançadas e, com isso, o real, a moeda brasileira, ganhasse credibilidade junto ao mercado financeiro, junto aos investidores, junto à população, de um modo geral, né?